Olá, queridos irmãos, este é o programa Tudo pela Graça e eu sou o pastor Heitor. Todos os sábados aqui estamos com este programa às 14 horas, trazendo música, inspiração, mensagem, entrevista, tudo de bom que os nossos corações esperam e as nossas mentes anelam. Nesta tarde, nós temos aqui o pastor Janderson Moura, um servo de Deus, pastor da igreja Recomeçar, e também o cantor Geiser Maia, uma fera da música, um homem que louva ao Senhor com entusiasmo, com amor, com um coração cheio da graça. Este é o nosso programa, esta é a nossa tarde com você em todo o Brasil. Pastor Janderson Moura, não tem nada a ver com aquela fábrica de bateria, não. Não tem não. Poderia ter. Poderia ter, você nunca trabalhou com bateria, não. Mas energiza os outros com a graça, né? Com a graça, com a mensagem de salvação. Janderson, você é novinho, né? Tá com quanto? Sou novo hoje, eu tenho 38 anos. Só 38? Eu já tive isso também, tem um tempinho bom, etc. Você é pastor da igreja Recomeçar. Essa igreja tem quantos anos no Rio de Janeiro? É uma igreja nova, igreja de 1 ano e meio, mais ou menos. A igreja, não a denominação. A igreja é interdenominacional. Sim. Ela não faz parte de uma denominação em si. Sim. Apesar de eu ser um pastor batista. Eu fui consagrado pela Igreja Batista Nacional. Sim, nacional. Tá? E há 1 ano e meio, essa igreja nasceu, né? A igreja não abre, ela nasce. Nasceu no quintal da casa do meu sogro. E dali, hoje, nós somos uma igreja já estruturada. A igreja é onde? A igreja é na Barra da Tijuca. Barra da Tijuca, das Américas, 900. Mas você foi consagrado pastor na Igreja Batista Nacional de onde? Em Lagoa Santa, lá Lagoa em Belo Santa? Horizonte, lugarzinho bonitinho, tem uma lagoa bonitinha, né? Lá é lindo. Lugar beleza, maravilhoso. Eu tenho um amigo que mora lá, que é de uma igreja batista também nacional. Não sei se você conhece. Eu nem posso citar o nome dele aqui agora, porque eu não pedi autorização para isso. Bem, quantos anos de ministério? Hoje eu tenho aproximadamente 12 anos de ministério, 13 anos de ministério pastoral. Você é o pastor da igreja? Eu sou o pastor presidente da igreja. A formação sua em teologia foi feita onde? Eu fiz o Seminário Teológico Carisma, lá em Belo Horizonte. É o Carisma. Logo depois eu também não concluí, mas fiz o Rema, né? E também convalidei o meu curso de teologia na Faculdade Unidas em Vitória, no Espírito Santo. Muita gente faz essa convalidação lá. Sim, antigamente era autorizado, hoje já não existe mais. Não existe mais. Muitas das instituições teológicas que se credenciaram pelo MEC deixaram de existir. Sim. Porque a condição financeira, orçamentária da instituição é muito alta. Sim. E a quantidade de alunos... Infelizmente, hoje é muito comum nós termos os cursos teológicos, os cursos de teologia básica, né, que são cursos reconhecidos como carga horária, mas não como teologia no nível superior. E hoje eu sou o diretor e fundador também de uma escola teológica na nossa igreja. Isso aí. E já fui diretor de outros seminários também. Eu fui fundador da Faculdade Teológica Batista de Itaperuna. Isso em 85, pra você ter ideia. 2 anos antes de eu nascer. Pois é, rapaz. Então, se você tivesse nascido... Muita história. E fui o diretor durante 6 anos, fui professor de grego, etc. E hoje é o Seminário Teológico Batista do Noroeste Fluminense. Ele faz parte da denominação batista, especificamente da Associação Regional. Bom, você é pastor da Igreja Batista Nacional, né? Foi consagrado lá, a sua igreja é interdenominacional, recebe irmãos de um lado para outro. Sim. Essa questão do denominacionalismo no Brasil, de eu sou dessa, eu sou daquela, e já está bem minimizada, né? Está bem... Hoje em bem dia, light, né, diríamos assim. Eu acho que a tradição já foi um pouco mais pesada. As igrejas históricas, elas tinham um peso um pouco maior com essas igrejas que começaram a surgir de forma independente. Creio que hoje, com o entendimento das coisas que vão acontecendo, não só da atualização em si, porque talvez um pouco de atualização demais é perigosa, até mesmo para o evangelho natural e verdadeiro, porém, essa facilidade, essa percepção, ou melhor, a aceitação das igrejas históricas, tornaram um pouco mais fácil o nosso trabalho de poder construir uma visão daquilo que Deus colocou nos nossos corações de uma forma leve e mais de uma forma séria.
Pois é, Janderson, nós somos colegas da mesma denominação formal, tem alguma diferençazinha aqui e ali, Sim. mas isso não significa nada. Eu costumo, as pessoas, você não é batista tradicional? Eu sou da Convenção Batista Brasileira, mas por que você faz programa assim, assado? Porque quem criou as igrejas não foi eu não, foi Jesus Cristo. Exatamente. Se alguém tem culpa nesse negócio, é ele. E ele não tem culpa nenhuma. Ele é o dono da igreja, né? Ele disse que edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam. Ele não diz qual, se era batista, Exatamente. certo, não tem nada. Isso aí são coisas das denominações. Úteis são para cada tempo, para cada situação, para cada momento. Para cada perfil. Para cada perfil. Mas dizer que essa é de Cristo, aquela não é, isso aí é tolice. Mas eu nasci, fui criado, fui batizado com 12 anos de idade. Era uma época em que ser crente era ser batista, pelo menos no meu ambiente, né? Batista e pentecostal não passavam na mesma ponte de jeito nenhum, com medo de empurrar o outro. Exatamente. Mas isso, eu não vou dizer que fosse uma tolice, não, era o tempo. Sim. O tempo. Né? Eu já vivi muitas experiências mesmo sendo novo, minha família, no interior da Bahia, eu sou baiano, e nós já vimos pessoas sendo excluídas de igrejas históricas porque disseram que foram batizados com o Espírito Santo. Então havia uma rigidez que hoje... Graças a Deus essa exclusão não acontecia lá em cima, era só aqui embaixo. Uma questão institucional. Eu tive um professor de teologia que ele falava muito sobre diferenciar o organismo, que é o que Cristo fez na cruz, da organização, que é o que o homem faz na terra. Então, às vezes, a organização ela vai ter que existir até mesmo para ter não só controle, mas ordem, né? Então faz parte. Veja bem, Deus nos criou, nós somos seres humanos. Você sabe que hoje existe no mundo automaticamente mais ou menos cerca de 8 bilhões de pessoas vivas. 8 bilhões alguma coisa. O total de pessoas que nasceram e morreram lá desde o primeiro a morrer, que foi Abel, né? Desde o primeiro a morrer, que foi Abel, até o último morreu agora. Morreu mais um agora, tá? Não sei onde não, mas morreu, né? Recente. O total de pessoas que nasceram, viveram e morreram e que estão vivas pode chegar na faixa dos 100 bilhões. Pois saiba que não existe, nesses 100 bilhões, uma pessoa que seja igual a outra. Sim. Por acaso nós dois pensamos da mesma maneira? Impossível. Não, como é que você vai querer que duas igrejas tenham o mesmo jeito, o mesmo pensamento? Agora, o que existe em comum e não pode flexibilizar, nem ser flexibilizado, é a Bíblia, a palavra de Deus. Concordo. Né? A essência do evangelho eu acho que não pode ser mudada. A atualização pode mudar o rótulo, mas não a essência. Sim. E nós percebemos que muitas coisas nos dias de hoje se perderam justamente por isso. Eu acho que não é nem a palavra atualização, talvez, seja uma expressão um pouco equivocada, mas as pessoas começaram a entender o evangelho de uma forma acessível e achar que o evangelho é um lugar de aceitação e não de confronto. E nem de exclusão, pelo contrário. Exatamente, muito pelo contrário. Venha como você está, ou seja, o clamor da igreja, o clamor do evangelho é você vir como você está. Mas não é para permanecer como estava. Mas uma vez que você é alcançado pelo poder da palavra, é impossível você continuar da mesma forma. Exatamente. Isso é o evangelho puro e verdadeiro. Exatamente. Né? Você é pastor jovem, a sua igreja é jovem ou tem alguns coroas? Não, nós temos uma igreja, por incrível que pareça, bem familiar. Nós temos, assim, todas as faixas etárias de idade. Isso é bom. Tá bom. Eu pastorei 9 ou 10 igrejas ao longo da vida, e igrejas mais jovens, igrejas mais... Eu não tive problema de relacionamento, porque eu sou meio gaiato, meio brincalhão, então eu levava todo mundo na flauta, né? Tá. Mas você tem um ministério brilhante aqui na Barra, né? Sim. Perto, numa igreja jovem, com a cabeça aberta, faz a obra do Senhor com alegria, com contentamento. Agora, uma palavra de Deus para os corações do povo brasileiro que assiste nesta hora o programa Tudo pela Graça. Uma das coisas que nós precisamos nos lembrar sempre é que o evangelho ele sempre vai nos preparar para viver um propósito. Algo que está acima até mesmo de quem nós somos como pessoas. E esse propósito tem a ver com o chamado que nos foi entregue. E nem sempre nós vamos ter clareza durante a caminhada. Porque Deus, ele sempre vai querer nos preparar da melhor forma possível. E o melhor preparo que eu tenho percebido que Deus tem na vida de uma pessoa é quando ele não diz que você está sendo preparado. Eu posso olhar para Moisés, por exemplo. Moisés, ele viveu uma vida que com certeza muitos de nós odiaríamos viver. Moisés, ele nasceu e foi separado da sua família, teve que crescer num lugar que não era o dele, num palácio, vivendo como príncipe, mas sem ser príncipe, aprendendo uma cultura que não é a cultura, aprendendo a língua que não era a língua dele. E durante todo esse processo, Deus não mandou ninguém lá para dizer, Moisés, eu estou contigo nesse processo. Moisés estava vivendo e Deus estava construindo. De lá,
Moisés ele decide ajudar um hebreu por se sentir familiarizado e a sua essência natural, gritar. Ele acaba assassinando esse homem e ali ele tem que fugir para o deserto. E mais uma vez, Moisés está vivendo outro estágio, outra estação, um outro momento, e Deus também não foi no deserto para dizer para Moisés, Moisés, eu estou contigo, mas Moisés estava vivendo e Deus estava construindo Moisés. Moisés chega em Midian, conhece Jetro, ali ele conhece a sua esposa, lá ele aprende o que é servir, ou seja, cuidar daquilo que não é dele, e naquele lugar, Jetro, apesar de ter explicado algumas coisas para Moisés, ele não teve uma voz de Deus dizendo, filho, eu estou contigo, fica firme, porque em breve eu vou te fazer ser um grande homem. Moisés estava vivendo e Deus estava construindo. A questão é que quando Moisés encontra a sarça, a Bíblia fala que Deus declara para Moisés o seu propósito, o seu chamado, você vai voltar, porque você vai ser um grande libertador, você vai tirar o povo das garras da opressão do Egito, porque eu já ouvi o clamor do meu povo e eu vou fazer isso através de você, e você vai levar o povo para essa terra que eu prometi, uma terra que emana leite e mel. E agora tudo começa a fazer sentido, porque para Moisés tirar o povo do Egito, o primeiro lugar que Moisés vai é no palácio. Agora, como ir no palácio, falar com Faraó, se comportar diante de Faraó, se ele não tivesse ido para lá antes no princípio? O que para muitos poderia ter sido uma vida insatisfatória ou uma vida insatisfeita por viver algo que não pertencia a ele, na verdade era Deus preparando Moisés para o propósito. No palácio, Deus preparou Moisés para poder falar e lidar com Faraó. No deserto, Deus preparou Moisés, porque como conduzir uma multidão de pessoas no deserto sem saber o que é deserto? Então Moisés primeiro teve que ir sozinho para depois conduzir um povo. E por último ele aprendeu a servir, que foi a única forma que o povo de Israel o aceitou como um ministro e como homem, como referência para o seu povo. Então enquanto Moisés vivia, Deus estava preparando Moisés para o seu propósito. E essa é a palavra que eu queria deixar para você que está em casa agora. Entenda, a sua vida é o seu preparo. Deus não precisa enviar profetas o tempo todo para dizer que está com você, para dizer que vai fazer, para dizer que você será grande. Se você tem algo da parte de Deus no seu coração e nada ainda está tão claro, saiba, Deus sempre vai estar ao seu lado, te preparando para viver o que hoje você não sabe, mas que em breve, quando Deus esclarecer tudo, você vai perceber que a tua vida te preparou para viver a excelência do chamado de Deus para você. Então continua, não desiste, não retrocede, não tente entender muitas coisas que nós nem sempre vamos entender tudo, mas uma coisa é certa, se submeta à palavra que Deus tem para a sua vida, ao chamado que Deus te entregou e vai por mim, se Deus te chamou, é porque você está preparado para o desafio. Amém. Pastor Janderson Moura, da Igreja Recomeçar, na Barra, deu sua palavra, sua entrevista. Obrigado, Deus abençoe você, agradeço. seu ministério, sua Só família. Queria falar sua também, esposa é pastora também, ela né? é pastora, escritora, junto comigo também sou escritor. Trouxe até aqui o livro da Raíssa, né, da minha esposa, pastora Raíssa Moura, né, a mãe da Manuela e do Miguel. Miguel. O Miguel tem 5 anos, E a Manuela? a Manuela tem 8 anos. Que bom. Né, vão fazer agora 9 e 6. E a Raíssa, ela escreveu um livro falando sobre liderança feminina. Quando nasce né, uma líder, Raíssa E aí, Moura. ela fala de uma forma muito clara sobre todos os aspectos bíblicos de liderança feminina, desde uma líder de destaque a uma líder de bastidor, uma mulher que não tenha tanta importância em aparecer, mas que vai liderar em lugares onde ninguém enxerga, e também aquelas que se colocam à frente. Então, um caminho muito bom. Esses meus 2 livros, esse livro ele foi utilizado já em mais de 10 escolas teológicas. Certo. Justiça de Deus. Justiça de Deus, Janderson Moura, compreendendo não é o poder da justificação. Exatamente. Não é sobre um Deus que exerce justiça, mas é sobre um Deus que é justiça, né? Que justifica o pecador. E aí nós vamos falar um pouco dentro da martiologia, né? Estudar um pouco sobre a questão do pecado na vida do homem, o que o pecado provocou e o que a cruz fez para poder nos livrar do poder do pecado. E esse outro livro é o mais novo livro que eu escrevi, Profeta, Sacerdote e Rei. Esse livro é uma exposição bíblica do Evangelho através do livro de Hebreus. O livro de Hebreus, Sacerdote e Rei. Ele expõe Jesus de todas as formas. Existe uma exposição clara tanto de um Jesus que em algum momento se tornou menor do que anjos, até um Jesus que está sentado à destra do Pai.
E o livro de Hebreus expõe ele em todos os níveis de sua vida, inclusive na sua caminhada como um profeta, enquanto caminhou na terra, um sacerdote, Mediador, quando ele né? foi na cruz mediando tudo, na sua morte e ressurreição, e hoje ele está sentado à destra do Pai, E eternamente estará lá, o seu e a gente vai ficar governo, com ele, né? que em breve será um governo literal nessa terra, e nós viveremos isso. Eu vou ser chefe de gabinete dele lá. Ô, glória, Anderson, estaremos obrigado. juntos. Deus abençoe Muito obrigado, você. meu pastor. Obrigado. Um prazer. Tudo pela graça, tudo pela graça de Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz tranquilo, minha alma vem saciar. Contigo estou seguro, tu és a minha proteção, nada me abalará. Comigo tu estás, meu pastor, e me leva às águas tranquilas, que sara todas as feridas, que me faz caminhar seguro. Meu pastor, que me leva às águas tranquilas, que sara todas as feridas, que me faz caminhar seguro. Tu és o meu pastor. Contigo estou seguro, tu és minha proteção, nada me abalará. Comigo tu estás, meu pastor, que me leva às águas tranquilas, que sara todas as feridas, que me faz caminhar seguro. Meu pastor, que me leva às águas tranquilas, que sara todas as feridas, que me faz caminhar seguro. Tu és o Deus que não falha, tu és o Deus que me guarda, tu és o Deus que sustenta, tu és o meu pastor, tu és o Deus que me guia nas veredas da justiça, tu és a minha alegria, tu és o meu pastor, tu és o Deus que não falha, tu és o Deus que me guarda, tu és o Deus que sustenta, tu és o meu pastor, tu és o Deus que me guia nas veredas da justiça, tu és a minha alegria, tu és o meu pastor.
que sara todas as feridas, que me faz caminhar seguro. Tu és o meu pastor. Ok, Geiser Maia. Você não é parente de político, não, com esse Maia aí, não, né? Tava procurando as minhas raízes aqui. As suas Maia, raízes? né? Nossa, olha, quem é pobre não tem raiz. Tem tronco, alguma coisa parecida. Mas tudo bem com você, meu irmão? Tudo bom? É um privilégio ter você no programa Tudo Pela Graça. Você é jovem, né? 45 anos ainda é jovem, né? Rapaz, está perto da minha idade. Eu estou fazendo daqui a pouco mais um um dobro, né? Estou quase dobrando. Chegou né? lá bem igual o senhor tá. Vai chegar bem mal, porque eu não estou bem tão bem assim como você pensa, não, né? Além da descontração, o corpo vai ficando moído, vai ficar complicado. Mas isso passa. Né? Pois bem, você é aqui do estado do Rio de Janeiro mesmo. Nascido, natural, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Você teve uma vocação inicial para futebol? Gostava de futebol? Isso. Com você queria ser... 23 anos eu me profissionalizei. Profissionalizou? Abrindo mão, na época ainda não tinha tido um encontro com Jesus, né? E aí eu me profissionalizei com 23 anos. Em qual time? Eu fiquei um ano morando em Uberlândia, foi onde eu me profissionalizei. E aí depois fui jogar no CFZ, Brasília, Palmas, Tocantins, no Mato Grosso. E em 2004 foi onde eu tive encontro com Jesus. Com Jesus, que mudou o futebol foi embora. Né? Toda a trajetória da minha vida. Pois é, eu também tive uma vocação futebolística no princípio, quando eu era criança, escola pública, etc. Eu era bom de bola, eu era gandula, mas era tão ruim que eu não achava nem a bola. Não deu certo para mim também. Mas aquela coisa... É um sonho de muitos jovens, né? Sim, é o tal do futebol. Mas, além do futebol, que é um sonho de muitos jovens, chega uma realidade melhor ainda nos nossos corações, que é a graça de Deus, né? É verdade. Como é que você conheceu a Jesus Cristo? E aí, com 24 anos, ainda bem jovem, eu tive uma experiência muito forte com Deus, chegando de viagem. Alguns amigos haviam se convertido naquele momento. Me fizeram um convite e eu fui num domingo, bem tranquilo, bem calmo. No final da mensagem, o pastor fez o apelo e eu estava lá na frente chorando, entregando a minha vida para Jesus, e dali para frente deu início a um propósito de Deus na minha vida, que hoje são 22 anos que eu tenho já de convertido. E para mim foi um pouco meio que entrar dentro desse processo, porque o futebol ele traz algumas vaidades e trouxe algumas vaidades para mim, né? Eu precisava me desprender disso, abrir mão dessas vaidades. E para mim foi um processo longo, mas foi um processo onde eu tive maturidade, eu aprendi, cresci, poder ter estrutura e para suportar os processos da vida, os desertos. Sobretudo da música, que é muito intensa, que né? Também, e dentro desse processo de tempo, de espera, se precisa confiar, acreditar na palavra que foi liberada sobre a sua vida. Eu carregava uma palavra há 20 anos, e esperar esse tempo passar, esperar esse tempo de Deus concluir na minha vida, eu tive que enfrentar algumas pressões na minha vida, dentro de casa e fora de casa. Mas isso é normal. Todos nós que servimos a Deus somos pressionados o tempo todo, de dentro, por fora, de fora para dentro, de dentro para fora. Sim. A questão da vaidade, todo mundo tem vaidade, né? Eu sei de uma senhora jovem que todo dia, no domingo na igreja, na hora da oferta, ela se levantava lentamente, fazia questão de ser a última a chegar lá no ofertório, depositar a sua ofertinha e voltar humildemente para o seu lugar. Era vaidade pura, não valia nada aquela mulher. Ela só queria aparecer indo entregar aquela oferta que não era do coração, Sim. Era apenas da aparência. Você está cantando há muito tempo. Está chorando por quê? É uma música sua? Está chorando porque não é uma canção minha, foi uma releitura, na verdade, que eu fiz. E isso, basicamente, eu acho que há uns 2, 3 anos atrás. Hoje, com mais de 250 milhões de visualizações. Estourou, né? No meu canal do YouTube. Estourou. E foi uma canção que abriu muitas portas, né? E não é só a questão de abrir portas, é ter o acesso que Deus precisa para entrar no coração de pessoas. É verdade, né? Ela é pura verdade. Eu me impressiono com aquela música, porque eu gosto dela, porque ela fala da verdade do coração, Sim. né? Do coração.
Pois bem, você está participando hoje do programa Tudo pela Graça. Espero que você volte outras vezes aqui para louvar o Senhor e Deus lhe abençoe nessa jornada querida da sua vida. Fica na paz. Eu quero só fazer alguns Sim, por agradecimentos. favor. Quero agradecer a minha gravadora, Graça Music. Graça Music. Hoje, por disponibilizar o Gustavo, né? E hoje o motorista que foi lá me pegar, o Fábio. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe sua vida e que esse programa continue sendo uma ferramenta e um canal para edificar e levantar a vida de milhares de pessoas por esse Brasil e fora dele. Deus lhe abençoe, sua que família agradeço. e a graça. Amém. Music também, toda a sua obra. Né? Tudo pela graça. Tudo pela graça de Deus. É um privilégio estar de volta neste programa que é o carro-chefe da nossa Rede Ágatos, Tudo pela Graça, com o quadro A Bíblia, livro por livro. Esse livro que nós, a cristandade, amamos, que é a nossa regra de fé e prática, é o nosso vademecum, é ele que nos vertebra e nos dá condições de atendermos o chamado de cada um de nós dentro do propósito que Deus tem para a sua vida e para a minha, as missões que temos que fazer para cumprir esse propósito com a unção do Espírito Santo em cada ação, pequenina ou grande, que realizamos. Então, na manhã ou nesse dia de hoje, nós queremos trabalhar o livro de Lamentações de Jeremias. Esse livro, que tem 5 capítulos apenas, 154 versículos, quem o escreveu foi exatamente Jeremias, o profeta chorão. E ele foi escrito lá por volta de 585, 590 a.C., da cidade de Anatote, e ele tem como tema principal a destruição de Nínive. E esse livro, que tem como verso-chave o capítulo 1, verso 12, que diz o seguinte: não vos comove isso a todos vós que passais pelo caminho? Considerai e vede se há dor igual à minha, que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Deus, ele supervisiona toda a obra dele. É interessante que quando a gente olha os números de 1 a 9, nós temos ali o número 1, que é o próprio Deus. E eu gosto de olhar o 0, que é o nada, que de certa maneira daquilo que nós consideramos como nada, Deus fez tudo, o universo inteiro. E esse Deus maravilhoso, nesse livro de Lamentações aqui, de Jeremias, a gente vê Jesus Cristo como homem de dores, aquele que sofreu na cruz do Calvário, que pagou ali o preço da sua salvação e da minha, que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia. Esse homem de dores, que sabe o que é sofrer, conhece a sua dor e a minha, e nós, a humanidade, somos vistos nesse livro como que chorando, lamentando, sofrendo como Cristo sofreu. E por ele saber o que é o sofrimento no seu ponto máximo, ele pode cuidar de você e de mim no nosso sofrimento também, seja ele de que natureza for, psicológica, física. Eu, por exemplo, acho que todos nós temos nesse momento pessoas no Brasil e fora, amigos nossos, homens e mulheres que estão passando por momentos muito sérios, como eu também passei. Em 2024, pela primeira vez na vida, eu enfrentei uma enfermidade da qual eu estou saindo dela agora, 1 ano e pouco depois. E hospitalizado, sofrendo, dando trabalho para minha família, para os meus amigos, mas graças a Deus estou aqui. E estou aqui porque Deus, em quem nós vivemos, nos movemos e existimos, Ele cuida de nós. E nesse livro de Lamentações de Jeremias, a gente tem, quando olha o livro como um todo, um conforto muito grande, sabendo que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Ele cuida de nós em todas as circunstâncias de nossa vida. Por isso eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia ainda hoje, à luz dessa reflexão breve nesse livro de Lamentações de Jeremias, você lesse o livro todo, apenas 5 capítulos. Em 15 minutos, mais ou menos, a gente o lê numa leitura corrida
e depois Deus vai mostrando em que ponto deve parar, no capítulo, ou no livro, ou no parágrafo, para abençoar a nossa vida. Então, que Deus o abençoe em qualquer parte desse nosso mundo de fala portuguesa, onde a nossa Rede Ágatos está trabalhando. São 16 pontos do planeta onde a nossa língua é falada. E aqui, principalmente no Brasil, onde nós estamos, aqui na cidade do Rio de Janeiro, nesse estúdio maravilhoso, nós estamos aqui a serviço de Deus para abençoar a sua vida e levar você, dentro desse quadro que nós estamos trabalhando agora, a Bíblia, livro por livro, levar você ao conhecimento desse manual de vida que é a Bíblia Sagrada. Que Ele nos abençoe, graça e paz para você e para mim. De Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu confio em ti, meu Deus. Não é o governo humano, migalhas que oferecem, que vão determinar o acontecer. Reino se abala, crises se instalam, Deus continua o mesmo, continua o mesmo. Aquele que é e há de vir, continua o mesmo, Ele não mudou. Eu não confio em homens, sei que o meu Deus jamais falhou e nem nunca falhará. A minha vida é dele, nenhuma arma contra mim prosperará. O meu Deus me guardará, yeah. Não é o governo humano, migalhas que oferecem, que vão determinar o acontecer. Reinos se abalam, crises se instalam, Deus continua o mesmo, continua o mesmo. De vir, continua o mesmo, Ele não mudou. Eu não confio em homens, sei que o meu Deus jamais falhou
Ok, estamos aqui com o bloco Li Gostei. Pastor Henrique Fera, amigo, colega, e eu, bobão esperto, né? Mais esperto do que bobo, né? Aqui com o bloco Li Gostei. Primeira frase de hoje, Henrique, é assim: o homem que tenta ser bom o tempo todo está fadado à ruína entre os inúmeros outros que não são tão bons. O que você acha disso aí? Isso daí envolve um pouco a questão de cosmovisão, né? A maneira como a pessoa vê o mundo. Por quê? Via de regra, o ímpio ele dá uma olhada para o mundo e vê dessa maneira, né? Que se você tentar ser o bom o tempo todo, daqui a pouco alguém vai tragar você, alguém vai lhe passar a perna, né? Mas tem um detalhe que o ímpio, quando ele faz essa afirmação, ele faz essa colocação, ele esquece. Tem um texto que eu gosto muito, Isaías 59:15. Isaías declara: sim, a verdade sumiu e quem quer fazer o bem é tido como presa. Até aí ele está concordando com a frase. Né? Se você for bom, você vai ser tido como presa. Só que tem um detalhezinho ali. O Senhor viu isso e não foi bom aos seus olhos não haver justiça. Isaías só faz a ponderação. Isso não passa despercebido. Se você tenta ser bom o tempo todo, que bom, maravilha, alguém tenta passar a perna, Deus está vendo. Tá vendo? Isaías coloca essa questão teológica aí. Isso foi Nicolau Maquiavel, né? Tinha que ser por aí. Tinha que ser por aqui. Era muito inteligente esse camarada. Mas é assim mesmo, essa questão de ser bom para levar vantagem, né? Não é honestidade. Não é honestidade, aí não cola diante de Deus, né? É verdade. Mas a sociedade aceita bem essas coisas, né? A hipocrisia, né? Meu pressuposto é que muitas vezes, quanto mais o camarada do mundão cão, ele fala sobre hipocrisia e tal, é porque ele está muito adaptado Muito a ela. adaptado a isso. Muito acostumado. Além de, nas suas relações, ele enxerga isso, mas às vezes ele também usa um pouquinho Ele entra, disso, né? Entra né? no espírito da coisa, né? Entra um pouco no espírito da coisa. Alguém disse que hipocrisia, um pouco de hipocrisia não faz mal a ninguém, só no sentido do cuidado com as verdades que você vai falar. Porque tem gente também que, no afã de ser super sincero, confunde sinceridade com grosseria. Confinos. E com a hipocrisia você acaba mentindo. Aliás, você não acaba mentindo. Você é uma mentira. É verdade. A pessoa se torna. Mente tanto que ele se torna uma mentira. Nada. Tudo que sai da boca desse camarada não é objeto de crédito pelas pessoas que são relativamente inteligentes. Os trouxas não. Os trouxas engolem isso tudo aí achando que é maravilhoso. Lamentavelmente. Né? Lamentavelmente. Uma segunda frase. E também essa é tirada das leis, 48 leis do poder, que é um livro que eu gostei de ler por causa das ideias, mas não que eu tenha que me conduzir por ele, não dá para me conduzir por ele, porque eu não estou querendo o poder, né? Não estou querendo poder. Alardear a própria fraqueza é, na verdade, uma muito eficaz e sutil e fraudulenta participação do indivíduo no jogo do poder. Ou seja, no jogo do poder, alardear ser fraco é para levar vantagem. Sim. É isso mesmo, é o jogador que se finge de morto, né? E aí, às vezes, quando a pessoa olha para aquela lateral, o camarada é um lateral, ele tá se fingindo de morto e ele vai. Ou então, lá naquela confusão da área, o cara tá parado, chega a bola e ele vai. É mais ou menos isso. No né? futebol, jogo é jogo, aí quem é pro esperto mesmo. Nem sempre é o melhor time que ganha, é o mais esperto, tem a estratégia melhor. É aceitável no jogo, mas como nós não vivemos disso, você jogou futebol? Eu tentei jogar, era um sonho ser jogador de futebol. Eu estudei, eu joguei numa escola de futebol dos 12 aos 14, pré-mirim, mirim, só que aos 14 eu me converti e o desejo de me tornar jogador de futebol passou de imediato, não o gosto pelo futebol, até hoje eu acompanho. Lá na frente eu fui entender, me converti em 5 de janeiro de 92. Logo em setembro de 92 veio o chamado ministerial, depois fui me preparar e eu entendi o porquê. Ou seja, Deus substituiu um gosto por outro gosto muito melhor. Isso aí. Também é uma frase que pode ser olha aplicada aí, né? Eu vou dizer, ouvi e gostei. Quando a gente pensa, pastor Heitor, em relação à questão das leis do poder, uma coisa eu acho interessante. Você falou das 48 leis do poder, eu lembro das 38 argumentos de Schopenhauer para vencer qualquer discurso. Livros como esse, quando a gente analisa a partir da ética cristã, da escritura sagrada, é claro que a gente não vai aplicar nem 48 leis do poder, nem 38 argumentos para vencer qualquer debate, mas a gente precisa saber, para que a gente possa identificar... Quem é que está jogando para cima da gente. Isso aí. E aí a gente ainda vai na frente porque a gente tem provérbios que vai à frente de qualquer um desses. Porque o pastor, por exemplo, ele lida com gente e as pessoas são espertas. E nós dirigimos pessoas.
E quem dirige pessoas e prepara pessoas, e orienta e fundamenta as pessoas com a verdade, são objetos de todas as malandragens possíveis nesse mundo do pensar, né? É verdade. Lamentavelmente. Só com Deus pra gente vencer. Só. E Deus dá força, a gente aprende um pouquinho. Um pouquinho. Tudo a gente vai aprender lá em cima. Mas então conhecerei como também sou conhecido. Isso vai ser uma maravilha. Vai ser uma beleza. A terceira frase é deste bloco hoje. Aparência de ingenuidade pode ser um meio eficaz de enganar os outros. Fazer esse morto... Tá no combo aí, das duas anteriores. É a mesma ideia, né? É aquela questão da gente entender a questão da vida, entender como se processa, até mesmo, por exemplo, saber uma frase dessa no trabalho, vou falar um termo aqui gentilmente, não é? Mas tem gente que se faz de sonsa. Que seria o ingênuo. Mas, na realidade, ele está por dentro da coisa e está só querendo, às vezes, passar a perna. E esperando a oportunidade para dar um bote, né? Isso aí. São as pessoas com personalidade de serpente, né? Elas não agem assim, não fazem... O cachorro sai latindo, não está vendo nada, ele sai latindo para mostrar que ele é corajoso, etc. A serpente não faz isso. Vai ali bem sorrateiramente. Eu falo com a minha esposa que eu não tenho receio dos animais barulhentos, dos cachorros que latem, mas eu tenho medo dos peçonhentos, por quê? Aranha caranguejeira não faz barulho, cobra não faz barulho, caninana não faz barulho, porque o tempo que a gente morou no interior, meu receio era os peçonhentos, porque o peçonhento não faz barulho. Não faz. E geralmente, aí já a perspectiva da minha esposa, ela diz que geralmente quem é mais quietinho, se coloca como sonso, é o mais perigoso. É o mais perigoso. Não sei se ainda estou analisando aí na vida. E não é só o silêncio também, ele toma a forma, a cor do ambiente, ele se ajusta naquele meio, né? E especialmente, eu não falo mal de igreja é uma coisa maravilhosa, é a arca da nossa época, né? Não é mole viver, não foi mole para Noé viver com aquele pessoal, aqueles animais todos, 40 dias enfiados naquele negócio, não. É verdade. Era um ambiente danado, mas lá de fora é pior. Um pai da igreja antigo disse que, respeitosamente, mas a igreja muitas vezes se assemelha à Arca de Noé. Você só suporta o cheiro que às vezes está dentro daquela arca para não morrer no dilúvio que está lá fora. Lá fora que é pior. E é um desafio. Respeitosamente eu falo isso, pastor Heitor, porque eu sou um defensor da igreja. Lógico, não tem lugar melhor nenhum que a igreja. Não. Mas igreja ainda não é céu. O pessoal confunde igreja com céu. Igreja é igreja, céu é céu. Então na igreja precisa estar com discernimento acurado. Tem palha ali e tem cobra no meio. Isso aí. Jesus já falou, tem trigo e joio, então fica atento, fica esperto. Fica esperto, né? Ele chamou 12, tinha uma serpente, tinha mais, né? Ninguém prestava ali, né? O melhor era um jovem, um garotão, adolescente, etc. E foi o único que não foi martirizado também, né? Se bem que diz que jogaram ele num caldeirão de óleo fervendo, mas ainda sobreviveu aquilo aí, foi pra Patmos, né? Imagina se jogado lá. Eu fico pensando se realmente se aconteceu, olha o milagre grande, né? Esse foi o nosso bate-papo hoje com o Lee e Gostei. Mas no próximo programa nós estaremos de novo aqui, ele sentado aí, eu sentado aqui, com essas coisas para o nosso entretenimento espiritual e o nosso crescimento e para oxigenar os nossos globos oculares. Até a próxima!